Gente, semana passada eu comecei explicando que o orixá é uma emanação divina e que o orixá, como uma emanação divina, uma inteligência, uma energia inteligente, não tem, na verdade, nada de humano e é algo presente em qualquer lugar do universo. Hoje, para falar de caboclo, então eu vou começar explicando que entidades são pessoas, são seres humanos. Seres espirituais como nós, que já encarnaram, já desencarnaram diversas vezes em diversos lugares. E nessas experiências foram adquirindo mais conhecimento, mais consciência, mais sabedoria. Portanto, eles têm um grau evolutivo. Nenhuma entidade é um ser perfeito. Nenhuma entidade, caboclo, preto velho, Exu ou pombogira, domina e conhece todas as coisas. Mas são pessoas, são seres que, com toda essa experiência e livres da prisão do corpo material, estão adquirindo uma especialidade de trabalho e muita competência, muita habilidade. Não à toa que nós vamos consultá-los, pedir conselhos e orientações para como melhor decidir. Então, hoje eu vou tentar trabalhar com a cola. Vocês sabem que quando eu faço cola eu acabo mandando ela embora e não usando, mas hoje eu vou deixar a cola aqui. Vamos ver se eu vou... não sei se eu vou seguir não, mas tá ali. Gente, quando a gente fala da falange dos caboclos, nós estamos falando de entidades que normalmente vão se manifestar fortes, altivas, com uma postura, o próprio corpo, a postura que o corpo em transe assume, é uma postura de força diante da vida. Geralmente, a gente vai, num primeiro momento, inclusive, associar essas manifestações com os nossos ancestrais indígenas. A gente fala em caboclo, a gente pensa logo no indígena brasileiro. Então, mas não é só indígena brasileiro. A gente tem caboclos de diversas nações. O próprio Pai Seta Branca, que nos dirige, que nos orienta aqui na Irmandade, é o nosso mentor, ele, quando indígena encarnado, vivia nos Andes. Segundo caboclo do meu pai de santo, o primeiro pai de santo, era da tribo dos Siuques, na América do Norte, Seu Águia Branca. Você vai ter indígenas tudo que é lugar vindo, e não só indígenas, porque quando eles vêm como índios, a gente chama de caboclo de pena. Mas a gente também tem a figura do caboclo de couro, que são os boiadeiros. Mas sempre trazendo muito forte esse corpo, essa persona da coragem, do ir em frente, do valorizar o que é natural, porque mesmo o boiadeiro que não viveu dentro de uma mata, viveu uma vida mais simples, mais integrada com a natureza, entende e transmite para a gente o valor dessa integração com a natureza. E aí, eu quero propor hoje que a gente comece a pensar nessa figura dos caboclos. Quero trazer uma reflexão de duas formas. Como entidade e como arquétipo. Quando a gente pensa como entidade, a gente vai estar falando da manifestação mediúnica em si, do transe mediúnico para uma cura,
para um aconselhamento, para uma orientação espiritual, para uma orientação de vida. A gente vai estar trazendo ele para proteção. Mas existe dentro da Umbanda, ainda que a Umbanda vá ter suas origens no século XIX, no final do século XIX, antes do surgimento de Freud com o inconsciente, do Jung com o inconsciente coletivo, antes de práticas terapêuticas como o fogo sagrado, que é xamânico, que é moderno, ou outras práticas transpessoais como a constelação familiar. A Umbanda, ela é uma prática espiritual que não é terapia, mas que eu penso que ela é extremamente terapêutica. Porque me apropriando desses conceitos que surgiram depois da Umbanda, eu vejo uma perfeição dela para a cura do povo brasileiro muito grande. E uma das coisas é que ela vai estar trabalhando com um conceito que a gente só vai compreender depois, que são os arquétipos. Os arquétipos, eles são estruturas, que quem vai trabalhar muito isso é o Jung, são estruturas que sustentam o inconsciente coletivo. E o Jung é pai da psicologia analítica, uma abordagem da psicologia do estudo. Me ajuda aí, hein, Caroline? Carol, preste atenção, que você que é psicóloga, se eu falar bobagem, me ajuda me corrigindo ou melhorando. O arquétipo, ele é a base do conceito de inconsciente coletivo. Ele percebe, o Jung, que todos os seres humanos em qualquer parte do planeta já têm certos saberes, certas estruturas mentais que fazem parte do coletivo de todos nós. Então, ele vai chamar algumas dessas estruturas que em qualquer lugar do planeta todo ser humano tem, mesmo que de forma inconsciente, de arquétipos. E o nosso caboclo vai trabalhar muito com dois arquétipos que ele vai chamar de guerreiro e de sábio. Carol, falei direito sobre arquétipo? Falei direito sobre inconsciente coletivo? Falei? Quando a gente tem um especialista, a gente tem que perguntar. Carol é psicóloga, vai que eu falei alguma besteira, né? Eu sou formado em macumba, não em psicologia. Então, esses arquétipos vão falar diretamente, vão tocar, eles estão presentes, no mínimo, na nossa mente de uma forma inconsciente. E aí, quando a gente fala do guerreiro, do sábio, a gente está falando de acessar dentro do nosso... Deixa eu tirar esse banco daqui. Da gente acessar dentro desse inconsciente elementos para a gente ter mais resistência diante das adversidades da vida, para a gente ter mais coragem, para a gente ter mais calma e paciência. Ele vai estar trabalhando para que a gente busque a integridade, para que a gente tenha uma verdade com o nosso caráter. Tudo isso vai estar sendo trazido simbolicamente para nós, quando nós estamos incorporando um caboclo, cantando o ponto de caboclo, quando nós estamos fazendo uma oferenda para caboclos, caboclos, caboclas,
seja individualmente ligado a alguma nação que hoje está no território brasileiro ou em outros territórios, caboclo de pena ou caboclo boiadeiro, através do culto, do cântico, da oração, das oferendas e principalmente do transe mediúnico, nós vamos acessando esses elementos que são tão importantes para que a gente crie inteireza diante da vida. Para que a gente, como indivíduo, não se permita ser invadido psiquicamente ou emocionalmente por uma pessoa manipuladora, abusadora ou mal intencionada. Para que a gente não caia em desequilíbrio diante da vida, seja sendo uma pessoa egoísta ou uma pessoa que dá demais e entra em desequilíbrio. São elementos de força que a gente precisa para ter aquela coragem, que eu tantas vezes associo a palavra coragem com agir com o coração, agir com a própria alma. Não é fácil, não é simples nós sermos leais à nossa alma, ao propósito de alma com o qual nós encarnamos. Todos nós encarnamos um propósito de expandir consciência através das experiências. Mas individualmente, nesse momento da sua existência, nessa encarnação, você tem um propósito maior, que vem dos valores que você, como alma, como ser espiritual, cultivou. De acordo com os seus valores individuais, você tem um propósito. Mas você encarna, se fragmenta, se restringe num corpo material, constrói a partir de dores e delícias uma nova personalidade, muitas vezes vai formar um ego em desequilíbrio, porque algumas pessoas vão ter um ego forte demais, além do que deve, no sentido de ser egóico ou egoísta, mas a grande maioria vai ter um ego frágil, uma noção de identidade muito fraca. Muitas vezes a gente vai... Dificilmente a gente consegue ter a iluminação e a clareza de perceber que a gente não é esse ego, mas que esse ego, essa personalidade, está subordinada à nossa verdadeira essência espiritual. Nós precisamos, para ter bem-estar, para ser felizes, para ter harmonia, retomarmos aquilo que emana do nosso eu superior, da nossa alma. A gente precisa retomar a nossa identidade espiritual, retomar e ser fiel aos nossos valores, desenvolver bem o nosso ego inferior, essa individualidade subordinada ao nosso eu superior. Nós precisamos desenvolver uma ética, um modo de viver, uma forma de fazer que esteja alinhada não só com aqueles valores que são necessários para a sociedade funcionar, mas com esses nossos valores de alma. Porque senão a gente entra em conflito, a gente entra em crise interna. Senão a gente fica com o nosso psiquismo frágil e é abusado por um espírito desencarnado ou por um espírito encarnado. E as relações obsessivas são... Tanto faz se é numa mesma dimensão ou entre dimensões diferentes. Qual é o melhor preventivo à obsessão? É você ter consciência do ser espiritual que você é, ter consciência dos seus valores e agir alinhado com os seus valores de alma. Simples. Porém complicado de alcançar. Complicado de fazer. E aí a Umbanda, a base da Umbanda vai ser caboclo, preto velho e criança. E vai estar trabalhando
Cada uma dessas três falanges em especial, mas aí a gente também pode botar aqui o Exu e a Pombogira, vai estar trabalhando um arquétipo. Vai estar trabalhando uma estrutura do nosso inconsciente. Então, mesmo que a gente não entenda nada de psicanálise ou de psicologia analítica ou de qualquer tipo de terapia, a Umbanda, além de no transe mediúnico das entidades nos trazer cura, proteção e bons conselhos, nos permite acessar essas estruturas que estão no nosso inconsciente e trazê-las para o consciente de forma a nos dar potência de vida, para que a gente tenha vontade de viver, para que a gente tenha coragem, para que a gente tenha resistência e resiliência, para que a gente tenha calma, paciência, sabedoria. Tudo isso que a gente olha para um caboclo e atribui ao caboclo, no trabalho de Umbanda, a gente está ativando na gente. Ele é caboclo, ele é flecheiro, bumba na calunga, amansador de feiticeiro, bumba na calunga, ele vai firmar seu nome, bumba na calunga, e vai firmar nesse terreiro, bumba na calunga. Mas você também é caboclo, porque você é guerreiro, você é guerreira, guerreiro da luz, guerreira da luz. Você trabalha para ter sabedoria. Amansador de feiticeiro, claro. Se você é guerreiro da luz, o principal feiticeiro que você busca amansar, nesse sentido, feiticeiro de negativo, aquele que faz um malefício contra o livre-arbítrio de alguém, o maior feiticeiro que você busca dominar é você mesmo. Porque você sabe que com seu poder mental, você é capaz de ferir, manipular e abusar energeticamente do outro. E se você é um trabalhador de Umbanda ou de uma prática espiritual como o espiritismo, catimbó, que lida com feiticeiros astrais, você também é amansador de feiticeiro. Mas ele vai firmar seu nome, bumba na calunga. Nome, nesse caso, é símbolo da identidade, da individualidade. Nós precisamos ter clareza da nossa individualidade, do que nós somos, para que a gente não deixe o outro nos invadir. E nós precisamos ser múltiplos. Eu posso ser babalorixá, marido, terapeuta, filho, pai, aluno, professor. Eu posso estar utilizando de diferentes nomes em diferentes contextos de vida para que eu possa ganhar potência de acordo com o ambiente que eu estou interagindo. E você também. Todos nós precisamos firmar nossos nomes, nossas identidades, nossas personas e, acima de tudo, o nosso nome espiritual, a nossa identidade do eu superior. Ele acabou que ele é flecheiro, bumba na calunga, amansador de feiticeiro, bumba na calunga. Ele vai firmar seu nome, bumba na calunga, e vai firmar nesse terreiro. A gente pode pensar no terreiro de estar firme, comprometido com essa comunidade, com essa família espiritual, aonde a gente vai se firmar, prevalecendo as necessidades dessa comunidade, desse coletivo, em relação aos meus desejos individuais. Mas também podemos entender nosso terreiro como outros territórios. Eu já abandonei isso daqui, não adianta. Toma. Não adianta. Como outros territórios. Gente, eu posso falar coisas também a respeito do preto velho, da criança, do Exu e da Pombagira, mas vamos pensar no caboclo, nos símbolos
Que símbolos vocês associam aos caboclos? Fala aí, por exemplo, arco e flecha. Vou falar o primeiro que é o mais fácil. Arco e flecha é algo que você precisa retesar, esperar, ter direção, aonde a sua força vai se multiplicar diversas vezes, aonde você vai buscar não a caça que acumula, que ajunta a maior quantidade possível, até o ponto de você ter 300 animais abatidos. Não. A lógica do indígena com arco e flecha é trazer aquilo que eu preciso para abastecer minha comunidade. Não estamos falando de metralhadora, estamos falando de arco e flecha. Mas veja o poder do símbolo. Símbolo que você pode estar vendo numa mandala que está ali escondida atrás do vaso de flor. Tira ali pra gente, por favor, Mariana. Vê se não tem ali um arco e flecha. Tira o vasinho de flor para eu ver aquela mandala. Ah lá, tem um arco e flecha. Não sei se vocês estão vendo, feito de lua. Querendo ou não, você está passando, percebendo ou não, você vai botar onde você quiser o vasinho. É num ponto riscado. É na letra de um ponto, ele atira, ele atirou no bambá, ele vai atirar. Viado no mato é corredor, Xóssi na mata é caçador. Ele atira o quê? Não é com 38, né? É com arco e flecha, é um símbolo que vai estar presente no ponto riscado, os gráficos que eles vão colocar. No gestual, gente, o transe mediúnico, ele tem uma função maravilhosa de comunicação, de permitir que a entidade venha. Seja uma comunicação para orientar o próprio médium, ou seja uma orientação para orientar quem está precisando. Legal a parte da mediunidade, mas o transe, ele também é catártico, ele também é anímico, ele também vai mexer com as nossas estruturas do inconsciente. Na hora que você está num transe, tem caboclos que, ao se manifestar, o corpo que está em transe se transforma em outro corpo, até no gestual. Quantas vezes você vai ver um caboclo ali manifestado fazendo aquele gestual do arco e flecha, aí é puxe, quiô, dá o brado. Brado que é visceral. Aquele médium em transe, ele está experimentando no próprio corpo posturas que normalmente ele não tem, emoções que normalmente ele não acessa, pensamentos que ele nunca teve. Tem gente que me pergunta se o transe mediúnico é inconsciente, semiconsciente, como é que é? Eu acho que alguém deveria, talvez esse alguém seja eu, um dia eu escrevo uma tese, inventar ou explicar que não é inconsciente ou semiconsciente, é super consciente. Simplesmente 99% dos médiuns, quando entram em transe, é como se aqui tivesse a sua consciência e aqui tivesse uma outra muito maior tomando conta e sobrepujando a tua. E se você está acostumado a calar a tua mente, ideias que você nunca teve, pensamentos que você nunca teve, lógicas que você não... desejos, é uma outra consciência muito maior se sobrepondo à tua, com pensamentos, desejos, lógicas e coerências muito maior as coisas, porque realmente é se sobrepondo a você uma consciência muito maior. Então eu entendo. Veja que eu não estou nem falando do valor das oferendas, da magia, das defumações, eu estou me atendo a dois elementos.
o contato mediúnico com a entidade, de poder conviver com ela e receber cura, orientação, proteção espiritual. E o transe. Não é à toa que, por mais que Babalorixá seja formado em macumba, os terreiros, os barracões, as roças, sejam um espaço onde milhares de pessoas encontram um equilíbrio emocional. Milhões de pessoas, milhares eu estou reduzindo, milhões de pessoas encontram equilíbrio emocional. Porque além da gente ter o privilégio de pertencer a uma família, a um grupo, que tem uma identidade de valores, a gente vai tendo nessas muitas práticas, com essas diferentes falanges, insights, sacadas, ferramentas que fazem com que a gente, no nosso consciente, tenha mais tranquilidade, mais bem-estar, menos ansiedade, menos depressão. Fora, e aí já não é bem o que eu estou entrando, mas no processo de transe, você tem uma série de componentes químicos que o corpo libera e que passa a funcionar melhor. Mas especificamente, lidar com caboclo, seja o caboclo que te acompanha e que te guarda, seja o caboclo que se manifesta através de um irmão de santo seu, seja através da tua oração, da tua mentalização, é despertar o que tem de melhor dentro de você. É despertar o guerreiro, a guerreira da luz que está dentro de você. Ainda tem mais 2 aspectos que eu quero falar. Ecologia e pertencimento. Mas até aqui, que eu acho que eu estou, às vezes, falando um pouco difícil. O que vocês podem me trazer de pergunta ou de comentário para me ajudar? Porque eu não gosto de falar difícil. O que eu falei de complicado aí ou o que eu não falei? Quem me ajuda? Isso, vamos lá. Quais são os símbolos dos caboclos, sejam de pena ou de couro? A própria pena. O que é a pena? A pena é, no xamanismo, nas tradições indígenas, é símbolo do espírito. É símbolo de poder espiritual. O que mais que tem de símbolos? Vamos fazer uma leitura aí juntos. O que vocês associam com caboclo? Mata, erva. Mata, erva, animais. Mata. A mata. Vamos lá, a mata. Vamos lá, mata. A mata das naturezas é a que todo ser humano se relaciona em positividade. A mata, seja através de caboclos, caboclas, ou através de qualquer outra falange, emana calma, saúde, humildade. Fora todo o bem-estar e renovação que a própria mata traz, mas simbolicamente ela nos dá acesso a esses 3 lugares. Erva, cachimbo e charuto. Ou seja, defumação. Seja ela como vegetal individual, não mais na mata, mas individualizado, para ser usado num banho, numa defumação, junto do corpo. Tem um simbolismo muito poderoso, e aí eu entro no aspecto da visão ecológica, porque toda vez que ele vai nos empurrar para a mata, nos vai levar a pensar na mata, a gente começa a perceber que nós e toda a criação estamos interconectados
coexistindo, às vezes interferindo. A gente vai percebendo com toda essa força e essa força do que é natural, essa conexão com a natureza que é proposta o tempo inteiro pela só a imagem do caboclo já nos propõe, a gente vai percebendo que nós não somos seres isolados, nem entre nós e nem com o restante da Terra, com o restante da natureza. Porque quando eu olho para uma erva de um guiné e reconheço que aquele guiné, que inclusive é o nome de um caboclo, tem caboclo, a gente tem os caboclos com nome indígena, Tupi, Tupinambá, Jacira, Jurema, mas também tem o caboclo arruda, o caboclo guiné, o caboclo girassol. Mas eu olho para o guiné e vejo ali uma energia de limpeza, um poder para me descarregar. Eu olho para o tabaco, não com a visão do tabaco industrializado, comercial e cheio de coisas e fumando compulsivamente até intoxicar o corpo. Não. Olhando para o tabaco, que é nativo da América do Sul e que era usado como uma erva de poder pelos indígenas. Não para se fumar toda hora, mas para se fumar, para naquela queima defumar, liberar de miasmas, liberar de dores, liberar de tensões, ou para ser aplicado junto com outros elementos na forma de rapé, seja para a medicina do corpo, seja para a medicina da mente, seja para limpar a pineal e curar também a mediunidade. Ou eu vou olhar para um outro vegetal, vou olhar para um manjericão que me traz a tranquilidade, a serenidade, uma força de eu me conectar com a minha própria cabeça. E assim vai com as muitas propriedades. Seja eu pensando em usar... Cadê? Vou aproveitar para fazer merchan. Tá lá na frente? Fazer merchan, tá? Aproveitar suas muitas propriedades. Seja como tintura. E quem quiser tem lá na cantina um monte de tintura agora para vender, que a gente mesmo faz. Seja como um chá, seja num bate-folha, seja num banho, seja na sua propriedade química, etérea, astral ou mental. Eu estou reconhecendo aquela força e o poder daquele ser da criação que é o próprio Criador manifesto. O mesmo vale com os animais. Legal você falar dos animais porque o assentamento de Oxóssi, por exemplo, fica todo sustentado do nosso Oxóssi, que é uma peça de barro, por um tatu feito de barro. Tem ali o tatuzinho, tá? Porque os animais e as ervas a gente vai percebendo e desenvolvendo uma cultura de ecologia, mas muito mais profunda do que o que os ativistas ambientais propõem. Porque você reconhece que a mesma identidade espiritual que você carrega está ali presente, naquela erva, naquele animal. Ali também tem espírito, também tem princípio inteligente e também tem poder, que por sermos interconectados com eles, podemos absorver desse poder e dar outros poderes a eles.